Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Todo mundo conseguiu fazer o simulado no final de semana. Alguns me deram ali um feedback do que acharam. E vocês? Foram bem? Deu tudo certo? Eu vi ali uns notões, hein? O povo tá esmerilhando, viu, Sabrina? Eu acho que eu tô fazendo simulado fácil demais, não é possível. Ai, que bom. É, pois é, eles estão indo muito bem. Parabéns. Foi difícil escolher as questões com menos pontos ali, com mais índice de erro. Que coisa boa. Muito bom. Vocês estão se sentindo mais seguros? Estão percebendo que as questões já estão fluindo melhor? É? O que que vocês têm para dizer ali da sensação de vocês? Achei fácil. É, isso aí. Gosto quando vocês acham fácil. E não estava fácil, não. Tava o mesmo padrão, né? Questões medianas, não tinha nada muito exorbitante assim, mas o mesmo índice de dificuldade desde o começo é que vocês estão dominando as questões. Isso é muito bom. É bom para vocês ficarem confiantes. A prova acontece daqui uns 15 dias, né? Então, a gente vai ter 2 semanas aí de aula pré-prova. Aproveitem para tirar todas as dúvidas com os nossos especialistas aqui. Tá bom, pessoal? Então, beleza. Vamos lá, Sabrina. Galera, tá na tua mão. Pessoal, boa noite. É bom estar com vocês mais um dia aqui, né? Pra gente fazer essa revisão. Como a Beth falou, então a gente está chegando na reta final. Então, me colocar à disposição aqui, né? Para a gente poder estar tirando as dúvidas de vocês. Eu não sei se vocês perceberam alguma coisa diferente aqui no sentido de preventiva nesse simulado, mas eu orientei Beth para a gente poder trazer agora no final as questões que a gente fala um pouco mais de política pública, né, um pouco mais de leis orgânicas do SUS, umas questões de preventivas mais teóricas nesse sentido, porque eu acredito que de clínica a gente deu uma boa revisada, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Sim, estamos te ouvindo. Uhum. Então, eu não sei se vocês perceberam isso, então a gente vai fazer hoje uma revisão mais nesse sentido, tá? Eu acho que a gente vai conseguir fechar ali com o que eu acredito ser mais prevalente, junto com também a experiência aqui do nosso curso, tá bom? Bom, a gente vai falar da nossa primeira questão, que traz sobre um homem de 42 anos que assume o cargo de secretário municipal de saúde em uma cidade de médio porte. Na primeira reunião com a equipe técnica, ele percebe que não há planejamento estruturado das ações de saúde para os próximos anos. Os profissionais relatam que nunca foi elaborado um plano municipal de saúde, que a programação anual de saúde, que é a PAS, não tem sido formalizada, e o que o relatório anual de gestão, que é o RAG, não foi, só foi enviado em alguns anos, quando houve uma cobrança do Conselho Municipal. Considerando os instrumentos legais de planejamento e gestão do SUS, qual deve ser a sequência correta de elaboração e uso desses documentos? Letra A. Plano Municipal de Saúde, com a vigência de 4 anos, seguido de Programação Anual de Saúde, que é o PAS, e o Relatório Anual de Saúde, que é o RAG, que avalia a execução de metas. Letra B. Relatório Anual de Gestão, depois a Programação Anual de Saúde, e, por fim, o Plano Municipal de Saúde, apenas se houver solicitação. Letra C. Plano Municipal de Saúde e Relatório Anual de Gestão, sendo entregue apenas quando o Ministério da Saúde solicitar formalmente. E letra D. Programação Anual de Saúde e Relatório Anual de Gestão, dispensando a existência do Plano Municipal de Saúde, que não é considerado obrigatório. O que vocês colocaram? Estevão foi de A, a Aline marcou letra A também. Mais alguém? Caio foi de B, beleza.
Mais alguém, pessoal? E o restante, Marcele, o Brandão, vou chamar assim, o Alfonso Brandão, letra A, Daiane, letra B. Então, eu percebo que a maioria de vocês foi em letra A, mas ficou um pouquinho de dúvida em letra B. Não é uma questão difícil, tá? Para a gente começar a dar esse debriefing, mas ao mesmo tempo ela é muito difícil quando a gente não domina o que é Plano Municipal de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório Anual de Gestão. São esses três termos que a gente precisa saber do que estão se tratando. Depois que a gente entende o que é, a questão fica bem fácil, bem simples de ser resolvida, tá? Então, são essas questões que a gente vai revisar hoje, que se a gente não conhecer esses termos, a gente não sabe do que está falando, então a gente não sabe quais são as regras, como é que funciona, qual é a estrutura que se funciona, tá? Então, para a gente poder lembrar, né, ou relembrar, ou até mesmo aprender pela primeira vez, o Plano Municipal de Saúde, o SUS, né, dentro da atenção primária principalmente, mas não só a atenção primária, todos os recursos relacionados à saúde dentro de um município, de um estado, do federal como um todo, do país como um todo, ele precisa ser organizado dentro tanto do sentido, né, de recursos, como no sentido também de medicamentos, de disposições, mas também de planejamento, né? Para a gente saber quais ações cada cidade vai fazer com a saúde e como cada cidade vai usar o dinheiro, a verba que chega, né? Então, existe um plano municipal de saúde, né, que é conhecido como PMS, e ele é um instrumento central na gestão do Sistema Único de Saúde em nível municipal, tá? Então, cada cidade ela faz o seu plano municipal de saúde. Esse plano municipal ele é feito e validado a cada 4 anos, com o planejamento do que ele quer modificar em saúde ou dentro do seu território que tem mais incidência, mais prevalência, quais são as principais necessidades do município. Então, existe esse plano municipal de saúde feito a cada 4 anos. Esse plano ele é articulado com um outro plano que a gente chama de plano plurianual municipal, tá? Que é o PPA, que anualmente ele vai sendo estruturado e vai formando o plano de saúde que é de 4 em 4 anos. Então, o município que ele tem muita associação com a gestão. Então, se a gente pegar ali o enunciado do nosso cenário aqui, do nosso caso, ele fala que um secretário de saúde municipal acabou de assumir a gestão. Então, como o plano, né, municipal, ele é articulado a cada 4 anos, o plano de saúde, ele é muito no sentido de gestão. Então, o secretário de saúde assume e ele estrutura ali o plano de saúde na sua gestão de 4 anos, tá? E aí, quando a gente estrutura um plano de saúde de 4 anos, a gente precisa executar esse plano. E aí a gente executa através de programação anual de saúde, que é conhecido como PAS. Então, eu tenho um plano da minha gestão como secretária de saúde, que é o que eu quero fazer durante esse município, que esse município precisa ser feito no sentido de saúde nos próximos 4 anos. E anualmente eu tenho uma programação do que eu vou cumprir. Então, uma programação anual, que são metas de plano para cada ano nessa gestão. Então, o PAS, ele vem depois de eu estruturar um plano de 4 anos. Eu planejo 4 anos a minha saúde e depois eu coloco o planejamento do que eu vou fazer por ano. E, por fim, depois de cada ano entregue, então eu planejei o PAS em 4 anos, programei o que eu vou fazer nesse primeiro ano, e depois que esse meu primeiro ano finaliza, eu preciso mandar um relatório anual da minha gestão, dizendo de fato o que foi feito e cumprindo ali uma documentação, né, para que eu possa comprovar o que eu fiz ou não fiz, o que deixou de ser feito, o que faltou, o que foi feito demais em relação aos recursos que foram disponibilizados. Então, veja, para tudo funcionar conforme é importante ser funcionado e conforme também é obrigatório,
de ser funcionado, a gente faz um plano de saúde de 4 anos. E a gente, dentro desse plano de saúde, a gente estrutura uma programação anual por ano desses 4 anos. E depois de cada ano que a gente entrega, a gente faz um relatório anual de gestão para mostrar o que realmente foi feito, tá? Então, tudo isso são instrumentos para planejar, tá? Como eu falei, o Plano Municipal de Saúde é um documento mais estratégico, que ele vai colocar ali diretriz, objetivo, meta, e ele vai ser a base para a programação anual, tá? O planejamento, o Plano Municipal de Saúde, ele é feito ali, né, pela gestão pública, pelo secretário de saúde e todos os envolvidos, mas ele é aprovado pelo nosso Conselho Municipal de Saúde, que é a participação social que está ali fiscalizando o que a gestão está planejando para a saúde e aprovando para ver se aquilo está realmente compatível com as necessidades da população. Por isso que é muito importante também a participação social na questão do Conselho Municipal de Saúde, tá? A finalidade do Plano Municipal de Saúde é organizar e orientar as ações de saúde, porque senão fica tudo muito perdido. Então, eles fazem perguntas: quais são os principais problemas da saúde aqui na nossa cidade? Quais estratégias a gente vai fazer? Como é que a gente vai monitorar se isso está dando algum resultado, né? Então, segundo o Ministério da Saúde, esse planejamento municipal de saúde tem que também reconhecer a análise situacional, as diretrizes, os protocolos municipais e do Ministério da Saúde, mas também tem que acompanhar os indicadores de cada município para ser um planejamento municipal de saúde personalizado para aquela cidade, dentro das realidades do que realmente aquela cidade precisa, tá? A participação social, como eu falei, através dos conselhos municipais, tem um papel fundamental, que ele vai aprovar o documento, ele vai fiscalizar a execução, ele vai acompanhar a elaboração desse plano e ele vai garantir, né, que o plano realmente reflita as reais necessidades da população, tá? Então, tudo isso, essa questão, ela traz política pública. Como são organizadas nesse processo de gestão? Para usar os recursos do SUS de uma forma mais racional e evitar, né, desperdícios e também evitar ações mais improvisadas, né? E que façam uma ação cada vez mais transparente e participativa. Então, se a gente tiver todo esse entendimento de como a gente se organiza, a gente consegue responder essa questão. Então, quando eu pergunto, considerando os instrumentos legais de planejamento e gestão do SUS, qual deve ser a sequência? Ele quer saber sequência correta. Então, agora eu não tenho dúvida. Primeiro eu faço meu planejamento municipal. Aí, depois do planejamento municipal, eu faço uma programação anual desse planejamento. E somente no final eu faço um relatório anual da gestão que vai avaliar a execução de metas. Então, a letra A é a letra correta, tá bom? Se a gente for ler as outras alternativas, se a gente começar lá pela letra D, a programação anual de saúde e relatório anual de gestão, dispensando a existência do Plano Municipal de Saúde, que não é obrigatório. Pelo contrário, o Plano Municipal de Saúde ele é obrigatório e é ele que vai, a partir dele, fazer uma programação anual e um relatório anual. Letra C. Plano Municipal de Saúde, beleza, e relatório anual da gestão. Mas cadê a programação, né? Então, faltou aqui a programação. Sendo este entregue apenas quando o Ministério da Saúde solicitar formalmente. Não, o relatório anual de gestão não precisa ser entregue somente quando o Ministério solicitar. A gente, depois de cada ano, a gente já vai enviando. Letra B, relatório anual de gestão, depois programação anual de saúde e, por fim, plano municipal. É ao contrário. Plano municipal, programação e depois relatório. Então, de fato, a letra A que é correta. Então, veja, depois que eu entendo que cada uma dessas funções em relação à política pública e gestão, eu não tenho dúvida. É uma questão que fica muito fácil, é uma questão muito conceitual. Então, a gente tem ali aquela medida certinha, aquela ordem certinha para a gente seguir, tá bom? Queria saber se tem alguma dúvida, se a gente pode partir para alguma questão, para a próxima questão. Tranquilo.
para a próxima? Vamos. Aqui também, gente, é outra questão que... Pode passar, Beth. Não passou. Não passou? Pelo menos para mim, não. Não sei se... Então, peraí que eu vou sair e entrar de novo, porque para mim já mudou aqui, tá? Peraí que eu vou parar de compartilhar e voltar. Mas a próxima questão, pessoal, também é uma outra questão que ela é muito conceitual e que ela não é difícil se eu souber os conceitos corretos. Então, por isso que eu quis muito trazer essas questões mais conceituais para a gente poder chegar mais afiado nesse aspecto na prova, tá? Mudou? Para mim, não. Eu não sei se alguém consegue ver outra questão, me sinaliza, porque eu consigo abrir ela aqui para mim também. Ela tá pequenininha, tá, Beth? Ela não tá grande, igual você gosta de projetar também. Tá, então peraí que eu vou. Ele gosta de fazer escândalos. Tá bom, vou tentar mudando aqui, vamos ver. É, não tá indo mesmo. Vou tentar aumentar ele aqui para ver se vocês conseguem ver, porque ele não tá indo. Tá tranquilo. Vocês conseguem ler assim? Eu consigo. Deixa eu tentar melhorar aqui. Bom, essa Melhorou, questão traz o gente? seguinte. Não, acho que eu vou ter que Acho que diminuir um melhorou. pouquinho. É, tem que diminuir um A pouco. Secretaria Estadual é uma outra coisa interessante também de vocês lerem nas questões, principalmente nessas questões que vão trazer mais conceitos. Se é uma secretaria, a questão que anterior que a gente fez, a gente estava falando de uma secretaria municipal, então ela tem as suas regras. Então, cada secretaria também vai ter suas regras e as suas formas organizacionais. Então, é interessante saber também aonde nós estamos, né, dentro dessa questão. Então, aqui ela está falando sobre uma Secretaria Estadual de Saúde do Estado que precisa comprovar que aplicou o percentual mínimo constitucional de recursos de saúde no exercício anterior. Então, só para vocês terem uma ideia, né, pessoal, existe uma aplicação mínima de recursos. Então, todo o município recebe recursos financeiros do federal para poder, do estado e do federal, para poder executar a saúde dentro do município, tá? Então, depois que todos os municípios fazem as suas aplicações e os seus relatórios, isso chega a nível estadual e o estado também precisa comprovar que houve uma aplicação mínima dos recursos em ações e serviços públicos de saúde, né? Qual que é a aplicação mínima? Só para a gente lembrar dos números, né? O município ele tem que aplicar no mínimo 15% da sua receita própria em saúde. Então, cada município tem uma receita própria, né? De quanto esse município levantou de receita, e 15% no mínimo, pode ser mais, mas no mínimo 15% tem que ter sido aplicado na saúde do próprio município. E os estados, no mínimo 12%. Então, aqui a questão está me falando que uma Secretaria de Saúde estadual precisa comprovar que ele aplicou pelo menos 12%, que é o constitucional, de recursos em saúde no exercício anterior. Aí, só para vocês também terem uma ideia, na parte da União, que é o federal, o valor ele é definido anualmente de acordo com o PIB. Então, o federal, o União, ele é o único que é variável. O dos estados sempre é 12%, e dos municípios sempre é 15% da sua própria receita em saúde, tá? Então, aqui a questão está trazendo isso. A saúde, a Secretaria de Saúde, ela precisa comprovar que ela usou esses 12% mínimo constitucional dos recursos em saúde no seu exercício anterior. Para isso, ela vai utilizar um sistema do Ministério da Saúde que acompanha receitas e despesas dos entes federados, além de monitorar o cumprimento dos pisos de aplicação, que é onde ela vai mostrar o quanto que ela gastou e no que ela gastou, tá? Qual é o sistema utilizado? Aí a gente traz o CIOPS, que é o Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde, o CIVEP, o ESUS-AB e o SINAM. Aí essa questão ficou super fácil porque ela traz
a tradução do que é essa sigla, né? E aí eu queria saber o que vocês marcaram. Letra A, Cristina e Daiane, Caio, Brandão, Aline, o Estevão. Todo mundo foi de A. De novo, foi uma questão fácil porque ela trouxe o que significa a sigla, mas ela teria sido tão fácil assim se ela não tivesse trazido o que significa os CIOPs, né? Então, pela lógica, exatamente. E isso é saber fazer prova, né? Então, pela lógica, vocês acertaram e foi isso mesmo. Mas se não tivesse trazido essa tradução, a gente tem que saber o que cada uma dessas coisas. Então, Sinan, né? Para a gente começar aqui pelo último, tá? Vocês acertaram, tá, gente? Foi letra A mesmo. Mas o Sinan, né? O Sinan, ela é um sistema de informação de agravos de notificação, tá? Então, SINAM significa isso, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, é o que a gente fala assim, notifica essa doença, notifica esse agravo. Ele é um dos principais sistemas de vigilância em saúde, que é para justamente dados epidemiológicos, levantamentos de prevalência, incidência, para registrar, investigar, monitorar doenças e agravos de notificação compulsória em todo o território nacional. Vocês vão abrir aí uma anotação no caderninho de vocês e vão anotar assim: rever as doenças que são de notificação compulsória no SINAM. Lembrando que existem as notificações compulsórias imediatas e tem as notificações compulsórias semanais. Eu preciso que vocês façam uma revisão sobre isso, porque vira e mexe cai sobre doenças que precisa notificar ou não, tá? Então, às vezes, a gente vai notificar uma suspeita, né? Às vezes, a gente vai notificar um agravo. Então, por exemplo, né? Dengue. Dengue, a gente vai notificar nossos casos que a gente confirma que podem até ser mesmo diagnósticos clínicos, não precisa ser laboratorial, né? Agora, por exemplo, leptospirose eu já notifico a suspeita, não preciso ter a confirmação. Agora, também outra coisa, agravo. Então, eu vou notificar uma mordedura, uma arranhadura de um animal doméstico. Eu não estou notificando raiva, eu não estou notificando suspeitas de raiva, mas eu estou notificando um agravo, que foi um acidente, tá? Então, uma violência sexual. Então, gente, existe uma lista que todos vocês já sabem de doenças que são de notificação compulsória e vale a pena vocês fazerem essa revisão, tá? Mas não é isso que a nossa questão está pedindo. A nossa questão está pedindo ali para a gente poder fazer uma fiscalização para comprovar ali sobre os recursos de saúde na Secretaria Estadual de Saúde, e SINAM não é para isso. SINAM é para notificar agravos em fins epidemiológicos, então é na importância de vigilância em saúde, tá? A letra C, ela traz uma outra sigla que chama ESUS-ABE. O que é o ESUS-AB? Né? Eu tenho que saber que ESUS-AB é um sistema de informação oficial do Ministério da Saúde, que vai registrar todos os fluxos de ações e atendimentos na atenção primária. Então, o ESUS é essa grande plataforma das unidades básicas de saúde, da estratégia de saúde da família, de toda essa rede básica do SUS, tá? Então, por isso que ele chama ESUS-AB, de atenção básica, e ele é formado por dois sistemas que são integrados. Eles podem funcionar juntos ou separados, mas eles são integrados. O primeiro é o PEC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão, PEC, Prontuário Eletrônico do Cidadão, ele está dentro do ESUS, tá? Ele é um prontuário eletrônico do paciente completo, que vai ter todos os históricos de atendimento, vacina, exames, prescrição, doenças crônicas, e ele tem um acesso integrado a todas as equipes de saúde. Eu aqui de Valência, eu abro o meu PEC, e se alguém for atendido lá em outro estado, eu consigo ver a consulta. Então, ele é integrado, e ele é integrado, então, essa integração, ela está sendo oficializada recentemente, mas pelo menos a integração dentro do município ela já existe a nível federal, que é, por exemplo, o paciente que foi atendido em outra unidade, eu consigo ver o histórico, ou, por exemplo,
um paciente que foi atendido por um nutricionista, eu consigo ver o histórico dentro da própria unidade. Agora, essa integração a nível territorial, de que eu aqui puxo o histórico todo de um paciente, isso ainda está acontecendo, tá? Mas o prontuário eletrônico cidadão é o PEC e ele é dentro do eSUS. E o outro dado, o outro funcionamento do eSUS é a coleta de dados simplificada, que é o CDS, que é o cadastro, né? Ele vai registrar a ficha de cadastro, as visitas domiciliares, os procedimentos. Ele é offline e depois sincroniza. Então, o CDS são os cadastros, o que eu vou fazer de ficha de atendimento, tudo que não, principalmente onde não tem PEC, né, para eu poder aplicar. E o meu PEC é o prontuário já totalmente eletrônico e integrado à equipe de saúde. Então, esse é o eSUS AB. Então, não é para fiscalizar verba, é para registrar ali coletas de dados da PS e atendimentos, né, prontuários. O CIVEP, né? O CIVEP, gente, o que é CIVEP? Então, assim como eu tenho o SINAM, que vai registrar os agravos e algumas doenças, o CIVEP ele é um banco de dados mais oficial de notificação somente das doenças graves, de doenças respiratórias, né? Então, veja, eu vou notificar aqui dentro do CIVEP, principalmente o CIVEP gripe, né? Que é o que está aqui no nosso gabarito, letra B, que é justamente esse banco de dados oficial do Ministério da Saúde, onde a gente vai notificar os casos graves de doenças respiratórias. Então, a gente vai estar notificando tanto em crianças quanto em adultos, mas os casos que necessitaram ou de hospitalização, internação, ou de acabar evoluindo para óbito, tá? Então, eles vão estar monitorando os vírus respiratórios como as influenzas, que são os vírus da gripe, os vírus sincicial respiratório, o SARS-CoV-2, que é o COVID, e outros vírus respiratórios sazonais, tá? Então, também não serve para avaliar sobre a questão dos recursos de orçamento público em saúde. Então, o que sobrou, então, é o CIOPS, né? Então, a gente pode também fazer essa questão, tanto por lógica, por conta do que significa a sigla, mas também por descartando as outras, né? Então, é um sistema de informação sobre os orçamentos públicos em saúde, letra A, o nosso gabarito. Ela é uma ferramenta oficial do Ministério da Saúde, vai registrar, acompanhar e divulgar todas as informações de gastos públicos de saúde, tanto em nível de União, de Estado, Distrito Federal e município. E ele é um sistema eletrônico que coleta os dados orçamentários e financeiros e mostra quanto e como o poder público investiu em saúde, garantindo transparência, controle social e cumprimento da legislação, tá? Então, esse é um dado, inclusive, público e a gente pode ter acesso, que é o sistema de informações de orçamentos públicos, tá bom? Essa foi a questão número 2. Também, como eu falei, não é uma questão difícil, mas é uma questão que, se a gente souber as siglas, ela se torna muito tranquila de ser executada. Agora, se eu não souber as siglas, principalmente se não tivesse ali descrito o que se trata, talvez vocês poderiam ter se enrolado mais, tá bom? Posso passar para a próxima? Ou tem alguma dúvida? Vamos passar para a próxima, então, Beth. Tá. Deixa eu ver se... Sem dúvidas, ótimo. Uhum. Agora, essa questão é uma questão que eu acho difícil, né? Essa é uma questão que eu acho assim, que o nível de complexidade foi alto e que é uma questão que vai fazer a gente acertar quando a gente sabe realmente do protocolo, do fluxo, principalmente porque é um protocolo e um fluxo que está se atualizando sempre. E a gente tem ali um manual de 2024, né, de PrEP, que é de profilaxia pré e pós-exposição, né? Então, PEP é profilaxia pós-exposição, PrEP é a profilaxia pré-exposição. Acho que a gente já fez questão disso
A Beth também, como manda para a gente o simulado, eu não tenho nem certeza se só caiu em preventiva, mas talvez tenha caído também em outra cadeira. Eu acho o assunto em alta, eu acho que vale a pena vocês reverem PEPT e PREPT, todas as situações que podem acontecer. Pode ser acidentes com material biológico, como foi essa questão, Acho que mas caiu pode. também em clínica, Sabrina. Então, cai bastante. E assim, é um assunto que tem várias coisas que podem ser pedidas, sabe? Então, vocês precisam estar bem afiados de, primeiro, né? Acidente com material biológico, que é a nossa questão, tá? Então, uma pessoa que teve um pérfuro, né, cortante e que se espetou. Aí tem vários desfechos. Se a gente vai ver se essa pessoa, a pessoa que se acidentou, tem alguma doença ou não, e se o paciente, o caso fonte, é conhecido ou não e tem alguma doença ou não. Então, tem vários desfechos, várias questões que podem ser feitas. Aí a gente pode também pedir PrEP ou PEPT em relação sexual desprotegida, né? Em pacientes de risco sexual, em pacientes com abuso sexual, né? Então, assim, tem tanto o PEPT, né, que é pós-infecção, tanto sexual quanto de acidente biológico, mas também tem um PrEPT que está super em alta, que é o paciente que ele está em risco sempre e ele faz ali um tratamento contínuo, né, diário principalmente, para evitar a contaminação, ou pacientes que vivem com pessoas portadoras de HIV também, né? Então, assim, é um assunto bem alto. Eu aqui hoje na nossa revisão não vou me aprofundar em todas esses braços, esses desdobramentos dentro desse assunto. Mas é um manual que, inclusive, eu posso até mandar o link aqui para vocês, que eu deixei ele aberto. E eu acho que vale super a pena vocês acessarem, tá? Porque deixa eu só pegar aqui que eu vou mandar no chat para vocês, porque é um assunto que cai muito, tá? É um assunto que cai muito. Vou mandar aqui no site. Não consegui. O link. Ele vai dar como. Rapidinho, gente. Aqui. 2024 essa referência aqui, tá? Então, eu acho que isso vale a pena revisar mesmo, sabe? Dar uma olhada em todos os desdobramentos. Cai bastante, tá? Eu botei aqui já o link direto do Ministério da Saúde, tá? Porque eu tava com outro link aqui, mas esse eu acho que é um link legal. Então, gente, então essa é uma questão de nível de dificuldade, né? É uma questão que está pedindo várias coisas, eu tenho que saber o protocolo certinho aqui para estar respondendo essa questão, tá? Lógico que eu vou ler as alternativas, dá para a gente excluir algumas alternativas que a gente já sabe que não está muito correta, mas eu preciso ter atenção, porque essa sim é uma questão mais difícil, tá? Então, o que ela traz para gente? Técnica de enfermagem, 32 anos, sofre acidente pérfuro profundo ao reencapar uma agulha hollow body logo após coleta venosa. O paciente fonte tem HIV, olha só que interessante. Então, ela já fala que sofreu um acidente com pérfuro.
O paciente fonte, ele pode ser um paciente que ele não tem doença, eu já fiz teste rápido nele, ele não tem doença, aí eu vou ter um protocolo. Ele pode ter doenças e eu vou ter um outro protocolo no meu fluxo, ou pode ser um paciente fonte desconhecido. Tem essas três opções. E aí, lá dentro desse protocolo aí que eu mandei para vocês, tem os 3 desdobramentos. Mas aqui, na minha questão, eu já estou dizendo que meu paciente fonte é conhecido e que ele já tem HIV. E que ele tem e usa o TARV. Inclusive com carga viral desconhecida hoje. E ele, além de ter HIV, é um paciente que tem hepatite B reagente. Desculpa. O anti-HCV, que é a hepatite C, não confirmou que tem ou não, está em investigação. A astentada não tem comprovante de hepatite B. Já estava trazendo essa informação também. Então, ela se acidentou com o paciente HBsAg positivo, reagente, ele tem hepatite B, mas ela não tem o comprovante vacinal da hepatite B. O atendimento ocorre 1 hora após o evento, que também nas profilaxias pós-exposição a gente vai ver que o tempo ele é super importante, né, que é até 72 horas para ser efetivo, mas eles colocam que quanto mais rápido, melhor. Fez uma lavagem imediata do local na unidade. Há disponibilidade aqui no meu atendimento de TDF, 3CT, 3TC, que seria um esquema, né, junto com a dolutegravir, um esquema de antirretroviral, né, utilizado ali de 3 medicamentos no tratamento de infecção de HIV, e é considerado um esquema de primeira linha no tratamento antirretroviral no Brasil e em diversos países, e ele está dentro do protocolo de terapias e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, tá? Então, só para vocês saberem que dentro da minha unidade tem esse esquema de antirretroviral, primeira linha. Eu também tenho na minha unidade vacina de hepatite B. Eu também tenho na minha unidade imunoglobulina humana de hepatite B. E eu tenho na minha unidade fichas de sinal. Então, eu já estou colocando todos os recursos que eu posso usar. Com base nesse cenário, assinale a alternativa que convém, respectivamente, o diagnóstico e a conduta. Então, vamos lá. Letra A. O acidente ocupacional é percutâneo de alto risco. Eu vou realizar a lavagem, iniciar o PEP, que é a profilaxia pós-exposição, para HIV com TDF, C3TC e DTG, que seria esse esquema de antirretroviral por 28 dias. Eu vou solicitar sorologias basais, HIV, hepatite B e anti-HCV do fonte, né? E do fonte. Quando eu falo assim, solicitar sorologias basais, eu entendo que é da paciente, né? E do fonte, então ele está pedindo a sorologia dos dois. Notificar no SINAM, que foi um agravo, o acidente pérfuro com material biológico. E para hepatite B, eu vou aplicar também uma imunoglobulina humana de 0,06 ml por quilo IM e vou dar junto a vacina. E não vou fazer o profilaxia pós-exposição para hepatite C. Eu vou fazer um segmento de 4 a 12 semanas. Essa é a letra A. Letra B. Eu vou fazer uma exposição ocupacional moderada. Eu vou aguardar o resultado do fonte para decidir PEP. Tratar apenas com antisséptico local. Não notificar ainda. E para hepatite B, eu vou iniciar somente a vacina quando chegar o anti-HBs. Sem imunoglobulina humana, revisando em 30 dias. Letra C. É um acidente ocupacional de baixo risco. Eu vou prescrever AZT mais 3TC, que é um outro esquema de retroviral, por 7 dias, e vou suspender se fonte for indetectável. Eu vou dispensar a vacina e o IgH, que é imunoglobulina humana para hepatite B por hora. Eu vou pedir sorologia única em 3 meses e retornar conforme demanda, sem formalizar nova notificação. E letra D, eu vou fazer uma exposição com risco inespecífico. Fazer cauterização e espremer o ferimento, prescrever amoxicilina e tétano, não iniciar antirretrovirais, orientar a observação domiciliar e nem notificar.
E aí, o que vocês marcaram? Letra A, letra A, letra A. Eu coloquei letra A também, doutora, porque é um risco, né? É um risco. Que a paciente Eu está também acho, passando. né, Anne? Então, Eu também acho, mas a gente vai conversar o porquê. Agora, sabe o que eu acho que é muito interessante? A PEPT pode ser feita até 72 horas. Mas se ele passar 72 horas, qual seria a nossa conduta? A gente vai falar sobre isso, Caio. Porque, de fato, né, a PEPT, o ideal é a gente fazer até 72 horas, né? Então, ela é uma urgência, tá? O primeiro atendimento após exposição de risco ao HIV, então, é uma urgência. Ela deve ser iniciada o mais precocemente possível. Ela tem um limite de 72 horas após a exposição, tá? Nos casos em que o atendimento ocorrer após 72 horas, não está mais indicada a PEP. Entretanto, se o material, que for, por exemplo, o risco biológico, né, que foi essa perfuração, e o tipo de exposição foram de muito risco, a gente vai fazer acompanhamento sorológico, né, além de outras orientações de prevenção combinada, né, que é seguir fazendo testagem de HIV, de hepatites, vacinar, né, para hepatite e fazer o acompanhamento de teste rápido. Agora, perdeu a janela de 72 horas de, através de uma medicação, eu evitar a contaminação, tá? E isso, gente, tô falando de material biológico de pérfuro, mas pode ser uma violência sexual, pode ser uma relação desprotegida, tá bom? Então, também seria no mesmo. A única coisa que mudaria, né, além da gente ofertar o antirretroviral, quando eu estou falando ali de uma via de infecção sexual, é que eu vou também, posso testar gonorreia, posso testar clamídia, né? Posso ofertar vacinação de HPV, né? Pensando também no sentido sexual, checar a contracepção, fazer teste rápido de gravidez, ou até mesmo fazer um contraceptivo de urgência, né? Então, esse é um sentido de exposição sexual e lembrar da sífilis também, né? Além das hepatites B. Então, Marcele, aqui a notificação, aí, igual eu falei, tem uma lista, né? De notificação de agravo. Eu vou até confirmar aqui para você de pérfuro, né? Que você está me perguntando, que é da questão, né? Acidente biológico, né? Ela é compulsória, tá? Então, se ela é compulsória, ela tem que ser feita agora, tá? Estou até confirmando aqui. Isso. Porque aí a gente tem vários tipos de exposição, né? A gente também tem, por exemplo, as violências e tudo, mas é notificação imediata, tá? Aí a Marcele fez uma pergunta que eu ia falar até com vocês, né? Porque eu posso, Marcele, não saber na minha questão, eu devo, né? Ainda mais vocês como candidatos, já ter na ponta da língua se é uma imediata ou é uma semanal. Mas eu posso chegar ali com uma dúvida, se é imediato ou semanal. Mas eu não posso chegar com dúvida que eu não notifico. Eu tenho que ter certeza que isso eu notifico, tá? Então, é notificado. E aí tem a lista, igual eu falei para vocês reverem. O que vocês notificam de imediato, o que vocês notificam semanal. Mas é notificação compulsória, tá? Então,
Nesse sentido, eu posso não saber a fundo todo profilaxia pré e pós-exposição, mas eu preciso saber fazer prova. Então, todas as minhas alternativas B, C e D estão falando que eu não notifico. Então, eu mato a letra A só pela parte da notificação. Só pela parte porque eu sei que acidente com pérfuro se notifica. Então, é nesse também uma lista de prova que a gente quer ensinar para vocês. Como eu falei, a gente precisa saber todas as questões de PEPT, PREPT, porque cai bastante. Mas nesse caso, se a gente for olhar ali, letra B está falando não notificar, letra C está falando sem formalizar a notificação, e letra D também está falando observação domiciliar e sem notificar. E aí, se a gente continuar olhando para as outras questões, descartando as mais erradas, a gente olha lá para a letra D, né, que é a última, e está falando para espremer, cauterizar ferimento, usar substâncias irritantes, é super contraindicado, né? Não notificar férias diretrizes e o antibiótico não previne HIV, hepatite B, hepatite C, então é bem errada essa alternativa. Aí se eu posso ficar a letra D, né? A letra D. A letra C. A classificação não é de baixo risco, porque eu já estou dizendo que o meu fonte tem HIV, né? E esse esquema AZT, ele é um esquema ultrapassado, ele não é o esquema mais recente. Vocês vão ver que nesse protocolo que eu coloquei aí, o esquema é esse que ele coloca como primeira opção aqui, que é o TDF-3TC, com a dolutegravir, tá? Então, esse é a nossa principal esquema utilizado hoje. E, além disso, a duração de 7 dias de PEP, ela não é uma formalizada, não é adequada. A recomendação é de 28 dias de PEP, tá? Dispensar a profilaxia para hepatite B também é uma coisa que contraria o protocolo, porque eu tenho tanto a vacina para fazer para o meu paciente, porque ela desconhece, ela não traz os comprovantes vacinais, mas eu também tenho ali uma imunoglobulina humana para fazer, porque ela tem sua vacina desconhecida, então eu preciso atuar com a imunoglobulina humana antes que a vacina tenha tempo de agir, tá? Então, sobrou a letra B, que é aguardar o resultado do fonte. Acaba que isso não é obrigatório, porque vai ter casos fontes que eu nem vou saber. Eu posso me perfurar com pérfuro de alguma pessoa que eu não sei quem é. Ou posso ter sido violentada e não saber quem me violentou, ou eu posso ter tido uma relação desprotegida e não rever a pessoa e não saber as sorologias da pessoa. Então, não aguardar o resultado da fonte, ele, se possível, ajuda, mas não é obrigatório. Além disso, a PEP tem que ser iniciada imediatamente, porque tem esse tempo aí que o Caio perguntou de 72 horas, tá? Para hepatite B, com fonte de HBsAg positivo, e a minha imunidade está desconhecida porque eu não tenho vacina, a imunoglobulina mais a vacina é a indicação. E como eu falei, a notificação é obrigatória. A gente até checou aqui, ela é obrigatória e ela é imediata, tá? Então, vejam-se, eu consigo fazer essa questão mesmo não conhecendo a fundo o protocolo. Pode ser que a banca coloque aí essa questão querendo saber a fundo, mudando uma coisinha ou outra da alternativa A, B, C e D. Mas também a gente precisa pegar o que a gente sabe da questão e excluir as alternativas para a gente marcar a correta com mais segurança, tá? Então, a correta aqui, né? A agulha com sangue com fonte HIV positivo mais hepatite B positiva configura um alto risco para essa paciente. A conduta imediata a gente precisa lavar, mas vou fazer o PEPT de HIV em até 72 horas, que o ideal é nas primeiras horas, TDF, 3TC, mais, com 28 dias, mais sorologias basais dela e da fonte. Lógico que da fonte já estou dizendo o que tem de resultado, mas dela é muito importante até para eu acompanhar também. Notificar o SINAM. Para hepatite B, diante da vacinação desconhecida dela, eu vou fazer imunoglobulina humana mais vacina, tá? Lembrar que a imunoglobulina humana pode ser feita até 7 dias, tá? Ela é diferente do HIV, que são 72 horas.
Mas a preferência para ela atuar bem é menos que 24 horas, tá bom? Por isso que esse atendimento tem que ser o mais rápido possível mesmo, tá? Iniciar a vacina, independente da imunoglobulina humana, para conferir imunidade para ela. E para hepatite C, gente, realmente não tem péptide, né? Para hepatite C, a gente vai fazer segmento laboratorial, diferente da hepatite B, que a gente faz vacina e faz imunoglobulina, tá bom? Aí, o que eu queria falar com vocês? Eu até separei algumas coisas aqui para a gente aproveitar o tempo de revisão e, de fato, revisar, né? Sobre a imunoglobulina, né? Só porque eu falei aqui sobre ela. Ela é usada realmente para prevenir o vírus da hepatite B, né? Ela traz uma imunidade passiva imediata, mas como eu falei, ela não substitui a vacina, porque ela vai proteger temporariamente até a vacina fazer o criar o anticorpo, né? Então, ela vai trazer o anticorpo pronto através da imunoglobulina. Então, diferente se essa paciente tivesse o esquema vacinal. Então, se essa paciente tivesse um esquema vacinal, a gente teria uma conduta diferente, tá? A imunoglobulina humana, ela é indicada, né, quando tiver um recém-nascido com mãe portadora, né, de hepatite B positiva, que ela é indicada nas primeiras 12 horas, junto com a primeira vacina de hepatite B, ou nos acidentes ocupacionais de risco biológico, onde o paciente que foi espetado, né, que foi acidentado, ele não tiver a vacina comprovada. Porque, como eu falei, se ela tem a vacina comprovada, a gente vai agir de outra forma, tá? Ou quando eu estou falando de uma exposição sexual com uma pessoa com hepatite C, hepatite B positiva, desculpa, e essa pessoa em si que foi contaminada, ela não tem o seu esquema vacinal completo, tá? E por que isso é muito importante? Porque quando a gente está falando de péptide, às vezes a gente fica muito focado no HIV. E é onde também vocês erram na questão, porque a gente tem que pensar em outras coisas também. Por isso tem que pensar se foi uma exposição material biológico ou se foi uma exposição sexual, tá? Aí sobre o que eu estava falando, né, que a imunoglobulina humana, ela pode ser, né, até 7 dias depois, até o protocolo traz ali, né, 14 dias depois, se for uma exposição sexual, e para exposição percutânea, né, com o pérfuro, melhor é 7 dias mesmo, mas o mais recomendado é 24 horas após a exposição. Agora, se o paciente tiver o status vacinal completo e conhecida, né, adequada, que é também, além de ter a vacinação completa, ela ter ali um anti-HBS, né, superior a 10, o protocolo ainda traz isso, eu não preciso fazer nenhuma medida. Agora, se eu tenho uma vacinação incompleta, eu vou completar a vacinação se o meu fonte for negativo ou desconhecido. Agora, se ele for positivo, eu vou completar a vacinação e também vou dar imunoglobulina. Então, para fins ali, né, de protocolo, se meu paciente tiver a hepatite B, eu vou dar a imunoglobulina em todos os casos, exceto quando eu tenho vacina completa e quando eu tenho meu anti-HBS positivo, tá? E aí, essa tabelinha aqui, que eu posso até mandar para vocês, ela também está dentro do protocolo que eu mandei para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir mandar. Acho que não. Ela também está dentro desse protocolo que eu mandei aqui para vocês, tá? Então, é uma coisa legal da gente revisar. Só procurar aí dentro do protocolo a utilização da imunoglobulina. Aí tem aqui, né, do HIV agora, dentro desse protocolo também eu acho que é interessante a gente dar uma pequena revisada, que, na verdade, a gente vai utilizar os testes rápidos para nortear tanto o fonte quanto o paciente de risco, tá? Aí tem fluxograma para indicação do PEPT ao HIV. Se a pessoa tiver uma possível exposição de HIV, a gente vai perguntar
se houve exposição do material biológico com retransmissão de HIV. Se sim, pode ser material biológico percutâneo, mucosa de pele íntegra, sim. Aí o atendimento tem que ser dentro de 72 horas após exposição. E se a pessoa que foi exposta tiver exames positivos de HIV, por isso que é importante a sorologia do caso fonte, eu não posso indicar a PEPT. Eu tenho que encaminhar para o acompanhamento clínico. Então, eu não vou fazer PEPT em quem já tem HIV. Eu vou fazer PEPT em pessoas que não estejam positivas para HIV, tá? Isso também é outro dado muito importante, tá bom? O resto eu acho que vocês podem mergulhar aí dentro do protocolo, que tem muita coisa interessante, mas eu acho que a gente conseguiu destrinchar bastante. Hoje, né, o esquema preferencial de PEPT é esse antirretroviral que eu falei, que é o que traz na questão mesmo, tá? Que é o tenofovir com a lamivudina, que é escrita, né, dessa forma como TDF barra 3TC, de 300 miligramas e 300 miligramas cada um, com adição de um comprimido de dolutegravir, que é com a sigla de DTG, de 50 miligramas por dia, por 28 dias, tá? Tudo bem? Essa eu acho que é a nossa questão, assim, vamos dizer, né, de nível clínico, mais difícil da noite mesmo. E é uma questão que eu acho que cai muito. Pode cair em prática, pode cair na teórica agora. É uma questão que está em alta. Vamos para a próxima, então, Beth. Uhum. Ah, essa daqui, gente, é mel na chupeta. Posso falar isso? E é legal, porque às vezes é umas questões. O que eu acho legal, né? A preventiva tem isso, tá? Vocês abrem aqui questão, tá escrito preventivo. Aí começa a ler alternativas. Política Nacional de Promoção da Saúde. Pronto, vou errar essa questão. Preventiva sempre tem questão difícil, essas coisas de leis de orgânicas do SUS, políticas de saúde, eu vou errar. Mas é uma questão fácil, uma questão de interpretação, é uma questão que a gente só precisa entender os termos e o que está pedindo. Então, não é uma questão difícil, eu quero que vocês percam um pouco dessa aflição com a preventiva. A Unidade de Saúde da Família identifica alto índice de sedentarismo, obesidade e tabagismo em sua área descrita. Então, é tudo assim, ó, sedentarismo, obesidade e tabagismo. Tudo ali com relação à parte de estilo de vida, né? Sedentarismo, tabagismo, abuso de tóxicos, né? A obesidade, às vezes, muito relacionada também com os hábitos. A equipe multiprofissional, então, olha que interessante, não está falando de um único médico, uma equipe multi, que é uma coisa que a preventiva gosta bastante, propõe a criação de grupos de caminhada no bairro, implantação de hortas comunitárias e acompanhamento de usuários em programas de cessação de tabagismo. Então, gente, eles estão fazendo ali políticas para controlar essas condições no sentido de estilo de vida também, né? Então, olha, vamos caminhar no bairro, vamos implementar hortas comunitárias e acompanhamento de usuários em programas de tabagismo. Essas ações estão em consonância com qual política do SUS? Letra A, Política Nacional de Promoção de Saúde. Letra B, Política Nacional de Medicamentos. Letra C, Política Nacional de Imunização. Letra D, Política de Saúde Suplementar. O que vocês marcaram? Todo mundo letra A. Aqui na preventiva a gente só dá a letra A, né, gente? Impressionante.
Letra A, todo mundo letra A. Aline riu. Aline, se chutar alguma coisa na prova de preventiva, ela vai chutar a letra A. Gente, é uma questão fácil, né? Letra D, política de saúde suplementar. Saúde suplementar, a gente está falando sobre os convênios, né? Sobre os convênios de saúde suplementar. Então, não é. Política nacional de humanização, também não é. Quando a gente está falando assim, né, política nacional de humanização, né, a parte de humanização, a gente está falando muito mais sobre acolhimento e não promoção de saúde, né, sobre relação médico-paciente, atender, acesso. Letra B, política nacional de medicamentos é a dispensação de medicamentos. Aqui eu estou falando sobre caminhada, horta, acompanhamento de cessação de tabagismo. Então, eu estou falando justamente de medidas não farmacológicas e também são medidas de promoção de saúde, para deixar as pessoas mais saudáveis, ativas, em movimento, com melhor relação com o alimento, parando o cigarro. Então, é uma política nacional de promoção de saúde, que chama PNPS. Tá bom? Eu acho que essa questão não tem muito mais, assim, desdobramentos, né, sobre isso. Tudo bem? Acho que a gente pode passar, Beth. Uhum. Questão 5, né? A Secretaria Municipal recebe decisão judicial determinando o fornecimento imediato de um medicamento importado que não possui registro na Anvisa e não consta na RENAME ou em protocolos do SUS. A Secretaria Municipal recebe uma decisão do juiz para determinar o fornecimento de um medicamento importado que não possui registro na Anvisa e não consta no RENAME ou em protocolos do SUS. O gestor aponta que a medida compromete o orçamento e levanta preocupação quanto à segurança sanitária. Diante desse contexto, qual princípio do SUS é mais diretamente tensionado pela decisão judicial? Aqui eu não estou perguntando qual princípio do SUS foi utilizado para a decisão judicial. Eu estou perguntando só qual princípio do SUS foi diretamente tensionado, qual princípio do SUS foi desafiado nesse sentido, nessa decisão judicial, sobre o gestor estar falando que está comprometendo orçamento e preocupação quanto à segurança sanitária. Letra A, universalidade. Letra B, equidade. Letra C, integralidade associada à segurança sanitária. E letra D, descentralização. O que vocês responderam? Aqui vocês ficam em dúvida. Ficaram em dúvida, né? C e B. Então é isso, porque quando eu estou perguntando, se eu estivesse perguntando aqui, gente, se que agora o juiz mandou dar um medicamento que não está no SUS, né? Se eu estivesse perguntando o que levou o juiz, qual a justificativa que levou o juiz a tomar essa decisão, muitas vezes vai ser a universalidade, que é o acesso universal, que todos nós temos direito à saúde, né, constitucional, ou vai ser a equidade, que é oferecer diferente para pessoas com necessidades diferentes, né, e demandas de saúde diferentes. Mas a minha pergunta não é sobre isso. A minha pergunta é qual foi o princípio diretamente tensionado do SUS através da decisão judicial? E é justamente a integralidade associada à segurança sanitária. Segurança sanitária fica fácil da gente pensar o porquê que foi tensionado, porque eu estou dizendo que é um medicamento que não tem registro na Anvisa.
Então, para eu entrar com uma medicação no país, que é o órgão regulatório de sanitário dos medicamentos, não registra isso como remédio, é uma grande insegurança sanitária que está sendo tensionada, né? Então, eu estou falando que o juiz mandou a Secretaria de Saúde fornecer um medicamento que não é reconhecido no Brasil pela Anvisa, não é registrado. Então, a parte de segurança sanitária, ela foi realmente tensionada, que inclusive foi que o gestor coloca preocupação quanto a essa segurança sanitária. E a integralidade é justamente sobre também o fato de que a integralidade do cuidado, quando a gente está falando de SUS, ele é também um princípio, também constitucional, também da lei orgânica do SUS, que é aquela 8080 de 1990, tá? Que significa oferecer atenção de forma completa, considerando todos os aspectos da vida do indivíduo. Prevenção, promoção, tratamento, reabilitação, cuidados paliativos. Então, é um cuidado integral, abordando os fatores biológicos, sociais, culturais e ambientais, tá? Então, impactar na integralidade também impacta no respeito aos nossos protocolos e diretrizes internas, clínicas, brasileiras, do SUS, porque nas nossas diretrizes a gente já tem esse cuidado integral de uma forma preconizada, né? Então, eu estou trazendo um medicamento que não está registrado dentro da nossa segurança sanitária através da Anvisa, mas ele também não está reconhecido dentro dos nossos protocolos, dentro das nossas diretrizes clínicas. Então, isso pode tensionar a integralidade do meu paciente no cuidado, porque eu não entendo ainda o que esse medicamento faz realmente, já que ele não está dentro dos nossos protocolos, e eu também fico aí com uma instabilidade da segurança sanitária por não ser reconhecido pela Anvisa, tá? Então, como eu falei, muitas vezes essa questão vai trazer o porquê que a ação judicial conseguiu ser feita, o que levou o juiz a tomar essa ação. Então, pode ser a universalidade, que vai garantir acesso a todos, né? Pode ser a equidade, que é priorizar os mais vulneráveis. Mas quando eu estou falando do que foi tensionado, de qual foi as questões do SUS que foram rompidas com essa ação judicial, de fato teria que ser a integralidade e a segurança sanitária, tá bom? E é isso, a integralidade ela não vai só tratar uma doença, ela vai investigar causas, fatores de risco. Então, quais são os efeitos colaterais desses medicamentos, né? Quais são as repercussões de trazer esse remédio para o Brasil? Qual a repercussão de trazer um remédio que não está em protocolos clínicos nacionais, né? Então, isso precisou ali ser realmente levado a essa preocupação, perigo biológico, químico, ambiental, repercussão. Então, é mais nesse sentido dessa questão, tá? A do INEP agora? Agora eu acho que é, né? Sim, deixa eu colocar um pouquinho aqui assim. Ah, tem uma pergunta do Caio aqui. É que esse aqui tem uma. Ele está perguntando se descentralização é considerado, seria um princípio ou uma diretriz. A descentralização é uma diretriz do SUS, tá? Definidos, definindo o SUS deve ser como a diretriz é como o SUS deve funcionar na prática, né? Então, descentralização, gestão municipal de saúde tem a sua autonomia, gestão estadual de saúde tem a sua autonomia e também tem a sua autonomia de cuidado e financeira para os municípios, tá? Agora,
Além disso, também tem a participação da comunidade, que é uma outra diretriz. Agora, a princípio é universalidade, equidade e integralidade. Tá? De nada, Caio. A questão 6 do INEP traz o seguinte, ela foi de 2023.2, tá? Em um território com população em situação de vulnerabilidade, uma unidade básica de saúde possui 2 equipes que atendem 9 mil pessoas cadastradas. Estima-se que as demandas por atendimento médico se tornarão ainda maiores, já que a população local está em rápida expansão, pois há ocupações em áreas próximas a um córrego que corta a extremidade do território de abrangência. Devido à sobrecarga dessas 2 equipes e do potencial crescimento populacional, o gestor, portanto, decide implantar uma nova equipe de saúde da família. Nesse contexto, qual é a melhor estratégia para a nova equipe de saúde da família organizar o processo de territorialização? Letra A. Dividir o território a partir da escala de risco familiar, a fim de distribuir as famílias vulneráveis de forma igualitária entre os agentes comunitários, evitando assim a sobrecarga de trabalho desses profissionais. Letra B. Dividir o território em microáreas, mesmo que de forma assimétrica geograficamente, garantindo maior semelhança das necessidades dos grupos neles contidos, a fim de facilitar o direcionamento das ações sociais e sanitárias. Letra C. Utilizar mapas esquemáticos ou mapa-bases impressos para a representação do território de abrangência e para a divisão do território de microáreas, pois eles permitem melhor análise dos dados em relação ao geoprocessamento. E letra E. Utilizar dados primários para a divisão do território em microáreas com bancos de dados do DataSUS e IBGE, pois eles fornecem informações em níveis de desagregação suficientes para ajudar a estabelecer o diagnóstico situacional local. Letra D, né, gente? Falei letra E, mas letra D. O que vocês marcariam? Acho que a maioria de vocês marcaram B e, de fato, a letra B é a correta, tá? Então, o que é muito importante a gente saber aqui nessa questão, né? Quando uma unidade básica ganha uma área de abrangência, que é um território que vai ser atendido pela unidade, a gente entende ali, né, que, na verdade, eles já estão com 9 mil em 2 equipes, ou seja, cada uma deve estar com seus 4.500, e isso está fora ali do que deve ter, né? Porque, lembrando que, de acordo com a última PNAB, a população deveria estar entre 2.000 e 3.500 cadastrados, né? E quando essa área de abrangência está sendo subdividida em territórios menores, a gente está dividindo ali também as responsabilidades, né? Então, a gente precisa redividir essa área de cobertura, porque uma nova unidade básica vai assumir um certo território, tá? E para a gente dividir o território entre unidades básicas, que estão pegando ali essa grande população, a gente vai criar essas microáreas.
que cada uma dessas microáreas vai ficar a cargo de um agente comunitário de saúde, que no máximo 750, assim, aproximadamente, indivíduos. Então, a gente tem nossos agentes comunitários e cada um de nós, das 3 equipes, vai ficar responsável por certos agentes comunitários, que estão cobrindo certas microáreas, né? E durante essa divisão vai ser levada em conta várias características culturais, sociais, econômicas dessa região, né? E dessa população. E a gente vai tentar, assim, nessas microáreas, indivíduos parecidos permanecerem juntos, tanto na parte geográfica, mas não somente nos limites geográficos. Isso é feito de uma forma para facilitar o planejamento de ações de saúde, né? Onde o território ele não seja dividido assim num mapa geograficamente, ele seja dividido em microáreas com características econômicas, sociais e culturais. Nesse sentido, então, a gente pode ter no mesmo território, na mesma microárea, indivíduos de bairros diferentes, por exemplo, mas que eles sejam ali de alguma forma, né, limítrofes, mas que se identifiquem dentro dessas microáreas com essas características semelhantes, do ponto de vista social, econômico ou cultural, né, formando um território único e indivisível que é todo o nosso território de abrangência, né? Então, esse cuidado na divisão da microárea ele é muito importante, né? Então, nessa questão, como eu falei, ela já estava sobrecarregada, passando da capacidade máxima ali de população por equipe, e por isso a gente olha para o comando da questão, que está falando assim, qual a melhor estratégia para a nova equipe de saúde da família organizar o seu processo de território. Então, ele está dando a liberdade, porque muitas vezes acaba não acontecendo, né? Para ela dividir, e se a equipe descobrir ali uma melhor estratégia, seria justamente criar as microáreas, não usando somente um mapa de território, mas também conhecendo a realidade local ali, para fazer esse diagnóstico comunitário e assim entender o melhor perfil da população. Então, se a gente for ver, né, a letra D é incorreta porque os dados do DataSUS e do BGE são dados secundários e não são dados primários. E também, além disso, existe um nível assim de desagregação que podem ser utilizados, significando que esses dados eles são muito mais assim no sentido de território geográfico do que território social, econômico ou até mesmo cultural, né? Então, vai ter informações IBGE, DataSUS, em relação a municipal, distrito, mas não vai ter informação de bairro, de rua, de comunidade, que é muito importante para a decisão de microáreas. A letra D está falando para usar mapas esquemáticos em relação ao geoprocessamento, também é incorreto, porque eles devem ser feitos em conjunto com diagnósticos comunitários, mas não devem ser a base para fazer essa divisão. E letra A é incorreta, porque está falando para dividir o território a partir de escala de risco familiar, e não é somente essa avaliação. Imagina, eu dividi microáreas por famílias vulneráveis. Não é esse o objetivo, porque teríamos muito mais agentes comunitários. Por exemplo, se eu estivesse falando de uma população de um território inteiro que ele é vulnerável, e aí eu ponho todos os vulneráveis, todas as famílias vulneráveis numa única microárea. Então, teria todo um agente comunitário, toda uma população numa única microárea. A parte de família vulnerável não é o único aspecto que a gente vai estar avaliando. A gente vai estar avaliando vários outros do que somente esse. Então, por isso que a letra B, que é dividir o território em microáreas, mesmo que seja de forma assimétrica, geograficamente, vai garantir maior semelhança de necessidades dos grupos, a fim de facilitar o direcionamento das ações, tanto sanitárias quanto sociais, tá? Então, também é uma questão que, ao meu ver, é uma questão bastante interpretativa,
assim, para a gente poder analisar e estudar assim, as alternativas que ela traz, tá? Temos alguma dúvida, gente? Foi bom dar uma revisada nesse aspecto mais teórico? Deu uma ajudada? Pessoal, ficou alguma dúvida que vocês gostariam de perguntar para a Sabrina, independente dessas questões? Aproveitar que a gente tem essa, só mais uma aula ali com ela antes da prova, então acho que vale a pena aproveitar. Então, se vocês lembrarem de alguma coisa, quiserem me mandar para a gente discutir na nossa última aula semana que vem, acho que vale a pena, tá? Então, vamos aproveitar. A gente está com o especialista aqui para tirar eventuais dúvidas, tá bom? Ok? É isso então, pessoal? Então tá bom, Sabrina. Obrigada, querida. Então temos aí a nossa última aula.